a gravação aqui não está querendo ativar, parece. Agora sim. Beleza, então. Então, olha só. Quando a gente falar, então, de... vou só voltar aqui para ficar gravadinho o negocinho. Transporte ativo é aquele que tem gasto de energia, a célula gasta energia para realizar, tá? Ele é contra o gradiente de concentração. O que quer dizer isso? Ele vai gastar energia para manter a concentração fora da célula e dentro da célula diferente. Então, ele luta para não igualar a concentração dentro e fora da célula. Então, ele gasta energia para isso. Então, transporte ativo, tá? Ele tem gasto de energia e é contra o gradiente de concentração. Gasta energia para não igualar as concentrações. Agora, transporte, ele é diferente do transporte passivo, por quê? No passivo não tem gasto de energia e ele é a favor do gradiente de concentração. Então, o exemplo de transporte passivo é a bomba de sódio e potássio. Então, a gente vai ter uma proteína na membrana plasmática que ela vai funcionar, né, como uma bomba. Ela vai estar bombeando, né, a bomba não no sentido de estourar, mas é de estar bombeando. Ela vai estar bombeando sódio para fora da célula e potássio para dentro da célula. Quando ela faz isso, ela precisa de energia para fazer esse processo. Então, quando a gente vê no esquema ATP e depois virando ATP, virando ATP, é porque ele está consumindo energia, né? Então, ele gasta energia para jogar o sódio para fora, e ele joga 3 moléculas de sódio para fora, e ele consome energia para jogar o potássio para dentro da célula. Então, há um consumo de energia para fazer esse processo, tá? Bom, aqui, né, a comparação que a gente falou já de transporte passivo com ativo. Então, no transporte passivo, as moléculas vão passar do meio de maior concentração para o de menor concentração. Essa passagem do meio de maior concentração para o de menor concentração é o que a gente fala de a favor do gradiente de concentração, que quer dizer que ele tenta igualar a concentração fora e dentro da célula. Agora, no transporte ativo, a gente fala que ele é contra o gradiente de concentração. Por quê? Ele não deixa igualar a concentração dentro e fora da célula. Tá? Bom, então, transporte ativo tem gasto de energia e ele é contra o gradiente de concentração. Exemplo de transporte ativo, bomba de sódio e potássio, em que a célula gasta energia para jogar 2 moléculas de potássio para dentro da célula e 3 moléculas de sódio para fora da célula. Tá? Então, aqui, esse transporte, jogando aí o sódio para fora e o potássio para dentro da célula. Tá? Bom, outra coisa que a gente, né, ia começando a falar sobre a endocitose e exocitose. Então, vamos pensar, toda vez que falar endo, quer dizer para dentro. Citose quer dizer célula. Então, endocitose é o processo de entrada de substâncias dentro da célula. Então, endocitose e endo para dentro. Então, entrada de substâncias. Exocitose. Exo quer dizer para fora, saída. Então, é a saída de substâncias da célula. Então, endocitose, entrada. Exocitose, saída. Então, endocitose, entrada de substâncias na célula. Exocitose, saída de substâncias. A exocitose, como é saída, ela pode ser chamada também de defecação celular. Então, saída de substância da célula. Tá? Ou plasmocitose também. Tá? A endocitose. A endocitose, né, é a entrada de partículas maiores na célula, que não conseguem atravessar a membrana plasmática. Então, partículas que não conseguem nem entrar através lá das permeases, eles vão entrar na célula por endocitose. Tá? Então, por exemplo, as nossas células de defesa, os leucócitos, existe neles um leucócito especial chamado de macrófago. Macrófago não é porque ele é mau, não. Macro quer dizer grande. Fago quer dizer comer. Então, o macrófago, ele é uma célula branca do sangue que tem a função de fagocitar, de comer aquilo que não faz parte do meu organismo. Então, se entra um vírus ou uma bactéria dentro da minha célula, do meu organismo, esse macrófago, ele vai lá e vai fagocitar, vai tipo comer aquilo. Porque o vírus ou a bactéria não consegue entrar pela membrana plasmática.
Então, o macrófago faz a fagocitose. A fagocitose nada mais é do que o macrófago tentando englobar, comer alguma coisa sólida. Então, a endocitose é o processo de entrada, né, de substâncias para dentro da célula, né, substâncias grandes que não passam pela membrana plasmática. E a endocitose, ela tem dois tipos, a fagocitose e a pinocitose. O que é isso? Fago significa comer, citose quer dizer célula. Agora pensa, comer, eu como o que é sólido. Então, a fagocitose é a ingestão de partículas sólidas pela célula. Pinocitose, pino quer dizer beber, né? Citose, célula. Ato da célula beber. Eu bebo o quê? Água. E água é líquido, né? Então, a pinocitose é o ato da célula englobar para dentro dela partículas líquidas. Então, fagocitose é a entrada de partículas sólidas, né? E a pinocitose é a entrada de partículas líquidas na célula, tá? Bom, a fagocitose, então tá aqui. Então, para a gente não esquecer, fago quer dizer comer e citose quer dizer célula. Então, fagocitose é o ato da célula comer, tá? Ingerir partículas sólidas. Então, quando eu falei para vocês no início que o macrófago, o que é isso? O macrófago é uma célula branca do sangue e ele tem esse nome por quê? Macro, grande, fago, de fagocitose. Então, macrófago é uma célula branca, uma célula de defesa do meu corpo, que faz fagocitose. O que é isso? O macrófago é o leucócito maior que a gente tem. E toda vez que ele vê uma bactéria ou um vírus, ele vai lá e tenta comê-lo, tenta fazer a fagocitose. Ah, então por que esse macrófago não fagocita, não come o coronavírus? Porque ele é um corpo estranho. Ele pode até tentar, só que alguns vírus ou algumas bactérias também têm toxinas que pode matar o macrófago. E aí o macrófago não vai adiantar muita coisa, certo? Algumas vezes o macrófago consegue comer um vírus ou uma bactéria, né? E se ele não tiver uma toxina forte, o macrófago mata ele e acabou. Mas algumas vezes o vírus ou a bactéria tem toxinas, né, que são nocivas para o macrófago e chega a matá-lo. Ah, então, aí por isso que a doença acontece. E aí eu preciso de outros leucócitos, como os linfócitos, que é ele que fabrica uma proteína chamada de anticorpo, tá? Então, aqui, quando falar fagocitose, é o ato da célula englobar partículas sólidas, tá? Dela comer. Então, quando ela ingere algo sólido, é fagocitose, né? Então, aqui, fagocitose consiste na absorção de moléculas maiores ou aglomerados de moléculas, né? A partícula a ser ingerida toca na membrana celular e esta forma projeções laterais, denominada pseudópodes, que absorvem o alimento. A fagocitose é observada em alguns tipos de glóbulos brancos no sangue, que é o macrófago que a gente falou, né? Essas células atuam no mecanismo de defesa do nosso corpo contra infecções, fagocitando micro-organismos patogênicos. Além disso, né, fagocita células debilitadas e restos celulares, realizando um importante serviço de limpeza no nosso organismo. Então, o macrófago também vai comer alguma célula que está debilitada. Como assim debilitada? Alguma célula que não está funcionando mais. Ou partículas de célula, resto de célula. Ele faz isso também. Então, ele vai comer não só o vírus ou bactéria, mas uma célula que não está funcionando mais. Ele pode fazer essa fagocitose daquela célula também. Então, é como se ele fosse um faxineiro. Ele vai lá onde tem alguma coisa errada, ou uma célula que não está funcionando, que está morrendo, ou, por exemplo, um vírus, uma bactéria, algo que está errado, e vai tentar fagocitar. Para a gente ter noção, até uma ferpa que entra no nosso dedo, então eu estou varrendo lá uma calçada com aquela vassoura de palha, e aí entra uma ferpa no meu dedo, né? Entrou uma ferpinha ali daquele cabo da vassoura, aquela ferpa, se eu não tirar, lógico, ela vai criar, depois de alguns dias, um pus ali ao redor. O que é esse pus, né? O pus nada mais é do que os macrófagos, que é essa célula de defesa, que foram lá e tentaram fagocitar, tanto que ele é louco, né? A ferpinha é desse tamanho. O macrófago, por mais que ele é grande, ele é uma célula grande, ele ainda é microscópico. Mas eles vão lá e tentam fagocitar aquela ferpa.
Tá? Então, eles vão vários macrófagos ali e tentam comer aquilo ali. Só que, lógico, eles não conseguem, né? Não cabe nem dentro deles. E eles morrem. E aí, naquele local onde o macrófago morre, forma uma coisa que a gente fala de pus. Então, por exemplo, se eu tenho uma felpa no meu dedo e eu não tiro aquilo ali, né? Vai aparecer um pus. Ou algumas vezes também, vamos imaginar, principalmente as meninas, ou isso também pode acontecer com os meninos, não tem, né, distinção de sexo, mas a gente fala de meninas porque elas mexem mais com a unha, tipo tirar cutícula, uma coisa assim. Não que os meninos não possam fazer isso, né? Não tem nada a ver. Mas assim, é porque as meninas são mais vaidosas e elas retiram cutícula ali. Aí se a menina retira uma cutícula e entra uma bactéria ali, né? Aquele local ele dá uma infeccionadinha, dá uma inchada, fica vermelho e passa alguns dias fica uma coisa amarelada, que é o pus. Quer dizer, o que aconteceu ali? O macrófago, que é aquela célula de defesa, foi ali tentar comer as bactérias que entraram quando eu me cortei ali com alicate, né? Ou, por exemplo, tem gente que dá uma infecção na unha, né, nesse local, causa um pus, porque a unha nem crava, entra ali na carne ali, e aquilo causa uma infecção. O macrófago vai tentar tirar ali aquilo, né? E aí fica um pus. Aquele pus são os macrófagos que morreram, tá? E eles estavam ali tentando, né, retirar aquela toxina do nosso corpo, aquela substância do nosso corpo. E ele morre, tá? É claro que o nosso corpo repõe, né? Produz novos macrófagos sempre, tá? Mas o macrófago ele faz fagocitose, uma célula do nosso corpo que faz isso. Tem outras células, sem ser do sistema imunológico, que faz fagocitose? Tem. Existe um protozoário chamado ameba, que a gente vai estudar ele melhor no ano que vem, né, no Professora, segundo ano. Pode falar. Matheus pediu para avisar que ele ia sair porque a internet dele ia estar em manutenção. Ah, tá. Tranquilo, Lara, obrigada. Por nada. Bom, então olha só. Então, a ameba, ela é um protozoário que ela também faz fagocitose, tá? Então, no nosso corpo, a gente tem um macrófago, que é um leucócito, que tenta nos defender fazendo fagocitose, né? Agora, a ameba, ela também faz fagocitose. A ameba é um protozoário. Existe a ameba que vive na água doce sem causar doença para o homem, mas também existe amebas que podem estar na água doce e ser parasita, causar uma infecção intestinal no nosso organismo, e aí a gente vai ter uma diarreia, né, dores abdominais. A ameba, para ela capturar o alimento dela, como ela é unicelular, ela faz o quê? Ela projeta, então tá aqui a ameba, ó. Aqui seria uma sequência. Então, aqui primeiro a ameba, tá aqui o núcleo da célula dela, aqui mostrando o lisossomo. O que é lisossomo? É uma organela celular, que a gente vai estudar isso depois, que tem enzimas digestivas. Então, aqui, a ameba, a primeira coisa que ela vai fazer é projetar o citoplasma dela para frente. Então, ela vai, tipo, jogar essas perninhas aqui, que é o citoplasma dela, como se ele fosse perninhas mesmo, para envolver o alimento. No caso, ela vai se alimentar de uma bactéria. Então, ela vai envolvendo a bactéria aqui, ó. Tá vendo que ela está mudando o formato da célula dela? Ela está projetando o citoplasma dela para frente para justamente envolver o alimento. E aí, quando ela faz isso, né, ela vai formar uma vesícula digestiva ao redor do alimento, que a gente chama de fagossomo. E aí vem essas organelas chamadas de lisossomo, que são as organelas que têm a função de digestão e vão digerir aquela bactéria. Aquilo que for nutriente para ela, ela absorve, e aquilo que não é nutriente, ela vai fazer a exocitose, ou defecação celular. Aquilo que não é nutriente, ela joga para fora, ela tenta eliminar, tá? Então, aqui, fagocitose é o ato da célula ingerir partículas sólidas. Então, ela vai estar tentando ingerir um sólido. E a fagocitose é como se a célula estivesse tentando se alimentar. No caso do macrófago, ele está tentando salvar o seu organismo, que a função dele é defesa, né? No caso da ameba, ela está fazendo o quê? Nutrição mesmo, ela está se alimentando, né? Na verdade, ela está buscando alimento. Então, ela faz isso para comer, né? Pinocitose. Pinos significa beber. Citose, célula, né? Então, pinocitose é o ato da célula beber. Eu não bebo sólido, então eu não bebo pão, né? Eu bebo líquidos. Por exemplo, a água, um suco. Então, a célula ela vai ingerir líquidos através da pinocitose,
tá? Então, a pinocitose é um processo semelhante à fagocitose, só que em vez de estar ingerindo partícula sólida, está ingerindo partícula líquida. É a mesma coisa da fagocitose, a pinocitose, mas tem uma diferença. Na fago, comer, e eu como sólido. Na pino, beber, e eu bebo líquido. Então, aqui, fagocitose, ingestão de partículas sólidas pela célula. Pinocitose, ingestão de partículas líquidas pela célula, tá? Então, aqui, pinocitose, então, pinos, beber, ato da célula, beber, né? É o processo geralmente utilizado pela membrana plasmática para absorver grandes moléculas de líquido ou aglomerados de moléculas. Nesse caso, ao invés de projeções laterais, a membrana sofre um processo de invaginação para o interior do citoplasma, permitindo a penetração do alimento, no caso, em forma de líquido. Tá? Então, a pinocitose é utilizada para transporte de gordura na cavidade intestinal até um outro lado da célula para ser lançado nos vasos linfáticos. Tá? Então, aqui, na pinocitose, então, vai ocorrer um processo que a gente chama de invaginação. A membrana plasmática ela não vai projetar tanto para frente quanto na fagocitose, mas a membrana plasmática ela vai fazer tipo uma invaginação, ela vai entrar para dentro do citoplasma. Então, estava aqui a membrana. Ó. Assim que ela percebeu que tem um líquido, ela vai começando a se afundar. Então, aqui é como se fosse uma sequência. Ó. Ela vai afundando para dentro. Isso é que a gente chama de invaginação. Então, ela vai afundando e depois ela vai fechar. Na sequência, ela fecha isso aqui. E aí, esse líquido, né, ela vai tentar digerir o que for aproveitável, ela absorve, e o que não é aproveitável, ela faz esse processo agora, que é a plasmocitose, ou exocitose, ou defecação celular. Então, pelo próprio nome de defecação celular, é colocar para fora da célula, né, aquilo que não é necessário, que não é importante para ela, tá? Que ela não aproveita. Então, enquanto o mecanismo da digestão celular, endocitose, descritos, né, envolve a ingestão de materiais, a exocitose envolve a eliminação de material de dentro da célula para fora da célula. Por exocitose, são lançadas para fora da célula secreções importantes que atuam em diversas etapas do metabolismo do corpo, né, do nosso corpo. Por exocitose, também são eliminadas resíduos de materiais diversos dentro da célula. Esse tipo de exocitose é denominado plasmocitose ou defecação celular. Né? Então, plasmocitose, defecação celular ou exocitose é tudo a mesma coisa. Então, aqui está uma vesícula com substâncias que não é necessário para a célula. O que ela vai fazer? Se eu não estou usando, se não é necessário, vou jogar fora. Então, essa vesícula vai se fundir à membrana plasmática da célula. Então, está se fundindo aqui. Fundiu. Depois que ela funde, ela vai ficar aberta e vai jogar para fora da célula essa substância que não é mais aproveitável, certo? Então, quando a gente falar aqui de transportes realizados pela membrana plasmática, a gente tem transporte passivo, transporte ativo e transporte mediado por vesícula. Então, aqui, para a gente ter, né, uma noção desse assunto melhor, eu tenho que lembrar de quê? Né? Então, só um resumão básico do que eu tenho que lembrar desse assunto. Então, os principais pontos do assunto é saber que a membrana plasmática é uma estrutura que está presente em todas as células. Então, se pergunta para mim o que é membrana plasmática. Membrana plasmática é um envoltório que está presente em todas as células. Bom, e qual a função da membrana plasmática? Principal função: separar o meio intracelular, aquilo que é da célula, do meio extracelular. Então, a membrana plasmática separa aquilo que está dentro da célula daquilo que não faz parte da célula. Tá? Então, membrana plasmática é um envoltório presente em todas as células. Né? Então, toda célula tem membrana plasmática. Né? Essa membrana plasmática, a gente vai falar que ela é fluídica. O que quer dizer fluídica? Quer dizer que ela é leve, que ela se movimenta. Ou seja, ela não é estática. Esse fluídica aqui seria o contrário de estática. O que é estática? Parada. Fluídica, que movimenta, ela é maleável, ela tem movimento.
tá? Então, a membrana plasmática, ela tem uma maleabilidade, movimento, ela não é uma coisa paradona, ela se movimenta, certo? Bom, então a membrana plasmática, ela é fluídica, ela tem a função de separar o material intracelular do extracelular, ela tem a função de selecionar o que pode entrar ou sair da célula, por isso que a gente fala que a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva. O que é isso? Permeabilidade quer dizer que ela é permeável, ou seja, permite a passagem de substâncias. Seletiva, que quer dizer que ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Outra coisa, a membrana plasmática, ela tem uma composição lipoproteica. O que é isso? Ela é formada por lipídios e proteínas. Então, composição lipoproteica, formada de lipídios e proteínas. Então, por exemplo, esse laranjado, um vermelho meio alaranjado aqui, né, é as duas camadas de lipídio. E esse verde é a proteína. Então, a membrana plasmática tem bicamada lipídica. O que é isso, bicamada lipídica? Tem duas camadas de lipídio. E entre os lipídios, eu encontro moléculas de proteína. Tá? Ah, mas qual que é o tipo de lipídio? O tipo de lipídio que forma a membrana plasmática é chamado de fosfolipídio. Uma outra coisa que a gente vai ter, né, externa, que a gente está revisando agora, externamente a membrana plasmática, são duas coisas que podem existir: glicocálice e parede celular. Células animais, como as nossa célula é animal, não tem parede celular. Ela tem o quê? Glicocálice. Então, essa pontinha aqui, toda colorida de amarelo com azul e rosa, ele é o glicocálice. Então, o glicocálice é uma substância que fica externamente à membrana plasmática e que ela tem uma função muito importante, que é a função de reconhecimento. É através do glicocálice que as células se reconhecem. Então, as células se juntam para formar tecidos, né? Porque elas têm um glicocálice semelhante, tá? Então, células só se agrupam porque elas se reconhecem pelo glicocálice. E uma coisa que é extremamente importante também é que os vírus, né? Não tem nada a ver com a minha célula, mas o vírus ele tem ao redor dele, da cápsula dele, uma proteína que é semelhante ao glicocálice da célula que o vírus ataca. Então, por exemplo, se eu tenho um vírus que causa uma doença no osso, o glicocálice que esse vírus tem, ele é igual ao glicocálice da célula do osso. Portanto, se eu colocar esse vírus, por exemplo, na célula da pele, ele não vai fazer nada, porque ele só consegue atingir a célula do osso. Por quê? Quando o vírus, que tem um glicocálice igual ao da célula do osso, encosta na célula do osso, o osso não reage contra ele, a célula do osso. Ela pensa, é outra célula igual a mim, então não vou reagir, porque tem o mesmo glicocálice que eu, né? E aí o vírus engana aquela célula e consegue entrar dentro dela, tá? E aí ele destrói aquela célula. Então, o glicocálice é uma substância que eu encontro em células animais e ele tem a função de reconhecimento e ele também forma como se fosse uma malha ao redor da célula e que vai prender nutrientes ali, tá? Então, tem uma proteção. A parede celular, a gente já falou, a gente está só revisando agora, porque a gente conclui essa parte membrana plasmática, só revisão geral do que a gente falou. Então, a parede celular é um envoltório extremamente rígido, que fica por fora da membrana plasmática, não tem parede celular nas células animais, então nenhum animal tem parede celular, inclusive nós que somos animais também, então a gente não tem. Parede celular eu encontro nas células de vegetais, então plantas, de algas, né, fungos e até alguns protozoários. Então, eu posso encontrar parede celular nesses seres vivos. Animais não têm parede celular, tá? A parede celular é dura, rígida e impermeável. Se a gente for olhar a parede celular, ela não é contínua, ela tem umas, tipo, tá vendo, parecendo nessa imagem aqui, parecendo uns chifrinhos. Esses chifrinhos são chamados de plasmodesmos, que é espaços por onde entra alimento, entra oxigênio, porque pela parede não entra nada, ela é impermeável. E aí depois da parede ele vai passar por aqui, ó, pela membrana plasmática, e ela vai selecionar se essa substância pode entrar ou não na célula, tá? Bom,
Outra coisa que a gente falou, né, até hoje mesmo a gente concluiu, e a gente só reforçando agora, antes de a gente entrar no outro assunto, os transportes realizados pela membrana plasmática. Quando eu falar transporte, é a membrana plasmática permitir que entre ou que saia alguma coisa da célula. Então, tudo que entra e o que sai da célula é com a permissão da membrana plasmática. É ela que vai controlar. Então, a gente tem, né, vários tipos de transporte realizado pela membrana plasmática. Tem o transporte ativo, passivo, mediado por vesícula. Transporte passivo, ele é de 3 tipos: difusão simples, difusão facilitada e osmose. Transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Transporte, né, mediado por vesícula, a gente tem a endocitose, que é a entrada de substância, que pode ser por pinocitose ou fagocitose, e a exocitose, que é a saída de substâncias de dentro da célula. Tá? Então, aqui de novo, né, os transportes mediados por vesícula. Então, a gente tem o transporte passivo, que é aquele que não gasta energia e é a favor do gradiente de concentração. O que quer dizer a favor do gradiente de concentração? Quer dizer que ele vai partir da onde tem muito para onde está pouco. Então, aqui, como se fosse a membrana plasmática da célula, na difusão simples, moléculas pequenininhas como de oxigênio, gás carbônico, elas passam entre esses espaços do lipídio. Então, vamos imaginar que esse risquinho amarelo seja o lipídio. E aqui os espacinhos entre ele. Ela passa dentro desses espaços, certo? Outra coisa que... Passei um susto aqui agora, alguém me assustou. Na difusão facilitada. Difusão facilitada, ela vai ter a ajuda de uma substância. Então, na difusão facilitada, é a passagem de macromoléculas do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, com a ajuda de uma proteína chamada permease. Né? Então, na difusão facilitada... Professora, tá rindo. Eu estou rindo, né? Porque eu estava concentrada aqui na aula, aí uma pessoa entrou aqui no quarto e eu assustei. Não sei se vocês viram, eu cheguei, dei um pulo assim. Por isso que eu estou rindo. Eu estava aqui concentrada, né? Eu estou no mundo só desse aqui, da difusão facilitada. Aí chegou aqui, eu assustei com a pessoa. Assustou. Eu cheguei, pulei. Não sei se chegaram a ver. Chega, deu um pulinho. Ai. Então, aqui, no transporte passivo, então, eu tenho a difusão facilitada, que é aquela que eu vou ter algo para ajudar ela a acontecer. Então, quem que ajuda? É uma proteína que está na membrana plasmática, chamada permease. Aí, essa proteína, ela facilita a passagem de moléculas maiores. Então, tipo, glicose, aminoácidos, passam por ela, né? Então, ela permite a passagem dessas moléculas. Na osmose, já vai passar o solvente, vai passar água. Então, osmose é a passagem de água do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Então, osmose, ela não acontece quando a célula está num meio em que a concentração do meio e da célula é igual, né? Que é o que a gente chama de meio isotônico. A osmose só acontece quando eu tenho uma diferença de concentração dentro e fora da célula, tá? Então, se a minha célula está no meio hipertônico, essa célula no meio hipertônico, ela vai receber a água do meio e ela vai, né? Como é hipertônico, ele vai perder água para o meio, porque o meio tem mais água, mais sal do que a célula. Agora, no meio hipotônico, o meio tem menos sal do que a célula. Então, a célula vai receber a água do meio e ela incha. No caso de célula animal, ela incha até estourar. De célula vegetal, ela incha, mas não estoura. Meio isotônico, né? Concentração iônica do meio da célula é igual. Então, nesse meio não ocorre osmose, tá? Bom, então aqui, isotônico, a célula permanece a mesma, perdão, ela, mesma quantidade de água que entra e sai é a mesma, porque a concentração iônica é igual. Meio hipotônico, tem menos sais no meio do que na célula. Então, essa célula, perdão, gente,
vai receber a água do meio e vai inchar até estourar, se é uma célula animal. Meio hipotônico. Tem mais, hipertônico, aliás, tem mais sais no meio do que na célula. Nesse meio, a célula perde água para o meio e ela vai murchar. Tá? Na célula vegetal, quando ela está em meio hipotônico, ela recebe água do meio, ela incha, mas ela não estoura. Por quê? Ela incha até encostar na parede celular. Agora, a gente estava realizando, falando que a parede celular ela é rígida e impermeável. Então, quando ela encosta na parede celular, a parede celular é rígida. Quer dizer o quê? Ela não mexe. Né? A membrana plasmática não, é fluídica, maleável, né? A parede celular não. Então, encostou ali na parede celular, a parede celular não vai se mexer, não vai se alterar. Tá? Então, aqui, meio hipotônico, a célula vegetal, ela recebe água do meio, ela incha, mas não chega a estourar. Meio hipotônico, a célula perde água para o meio e a célula vai murchar. Tá? Então, ela está perdendo água para o meio e está murchando. A gente vê isso, por exemplo, no dia a dia, né? Nem precisa ser a questão só do meio, mas o meio influencia também, né? Mas não questão de colocar a célula no ambiente. Mas se eu, por exemplo, se está um dia muito quente, e aí tem uns 2 dias que eu não aguo a minha planta, e tá um dia muito quente, você vai ver que as folhinhas dela vão ficar todas murchas, vão, tipo, meio que cair. Porque essa bola azul que tá aqui na célula é chamado de vacúolo. O vacúolo, ela é uma organela que controla a quantidade de água da célula. É como se o vacúolo fosse a caixa d'água. Nós, animais, na célula nossa não tem isso, mas vegetal tem. Então, aqui é como se fosse uma caixa d'água. Então, tá um dia, né, de temperatura normal, a planta tá aguadinha, o vacúolo tá assim, normal. Se eu encharco, tá chovendo, tá encharcando, o dia tem muita água, ele vai receber muita água e ele vai inchar, mas não estoura. Aqui, se tá muito seco, muito calor e eu não tô aguando minha planta, tem dias. Ela tá com o vacúolo bem murchinho. Então, ela vai murchando, tá? Ela vai murchando ali, ela fica murcha, tá? Bom, então, na osmose, ela só ocorre pela diferença de concentração iônica da célula com o meio em que ela está, né? Então, e a osmose é a passagem de água do meio de menor concentração para o de maior, né? Então, aqui, se a célula está no meio que a gente chama de hipotônico. Então, até está no slide aqui, né? Distilled water, que eu não sei falar inglês, mas aqui, esse aqui quer dizer água destilada, né? Então, a célula animal em água destilada. O que vai acontecer? Ela vai receber a água do meio. Então, a água vai se movimentar para o interior da célula. E aí a água vai entrando para dentro dessa célula, ela vai inchando, inchando, até chegar ao ponto de que a membrana plasmática não consiga mais aguentar. E a membrana plasmática se rompe, né? E a célula estoura, tá? Isso ocorre em meio hipotônico. Em meio hipertônico, o que vai acontecer? Ela vai perder água para o meio e vai murchar. Tá? Transporte ativo é aquele que a célula gasta energia para realizá-lo e ele é contra o gradiente de concentração. Então, a célula gasta energia para manter a concentração dentro e fora da célula desigual. Então, está aqui, ó, fluido extracelular, que é o meio extracelular. Então, fora da célula, eu tenho mais sódio, que é as bolinhas amarelinhas, do que potássio, que é a bolinha verde. Aqui a membrana plasmática e aqui dentro da célula, que é esse lado laranja, meio marrom, bege, sei lá. Dentro da célula eu tenho mais potássio, que é a bolinha verde, do que sódio, que é a bolinha amarela. Então, o sódio eu tenho mais fora da célula do que dentro. Potássio eu tenho mais dentro da célula do que fora. Se a célula parar, não tiver energia, vai ocorrer o transporte passivo. Aí, no transporte passivo, o potássio vai sair da célula e o sódio entrar, para igualar a concentração. Só que o que a célula faz? Ela pega a energia que ela tem e gasta para manter uma diferença na concentração. E isso é vital para a célula. Porque, por exemplo, ela não pode ter muito sódio dentro dela. Senão ela vai ficar hipertônica em relação ao meio e ela vai receber água, vai inchar até estourar. Então, ela faz isso para evitar esse processo. Tá?
E outra coisa, ela precisa de potássio para realizar, né? Por exemplo, se é uma célula nervosa, para realizar a transmissão de impulsos nervosos, se é contração muscular, se é uma célula muscular, para realizar a contração muscular. Então, ela precisa de muito potássio para o funcionamento da célula, tá? E sódio, não tem que ter sódio na célula, senão ela vai ficar com um desequilíbrio hídrico, tá? E a outra coisa que a gente falou, assim, a comparação, né, entre os tipos aqui. Transporte passivo vai partir da onde tem muito para onde tem pouco. É isso que a gente chama de a favor do gradiente de concentração. Parte de onde tem muito para pouco, vai tentar igualar a concentração. Transporte ativo é contra o gradiente de concentração. Ele vai manter a diferença de concentração, tá? Então, aqui, o losangozinho é o potássio. A bolinha é o sódio. Então, ela vai gastar energia para não deixar igualar a concentração, tá? Bom, então essa é a diferença de transporte ativo para passivo. Agora, endocitose e exocitose. É só lembrar, endo para dentro, tá? Exo para fora. Endocitose é a entrada, ó, entrada com EN. Endocitose com EN, entrada. Exocitose é a saída, exo, para fora, sai. Endocitose, endo, para dentro. Endocitose, então, é a entrada de moléculas grandes na célula, maiores do que aquela que ocorre na difusão facilitada. Então, uma célula pode englobar uma bactéria, um vírus, né, pela membrana plasmática, né, nem pela proteína permease, pelo tamanho grande dele. Na endocitose, então, eu vou ter dois tipos, que é a fagocitose e a pinocitose. Fagocitose é o ato da célula englobar partículas sólidas, tá? E na fagocitose, quem faz fagocitose são dois tipos de célula mais conhecidos. O macrófago, que ocorre conosco no nosso corpo, que é a célula branca do sangue, que tem a função de defender nosso organismo. E aí o macrófago, como ele é uma célula grandona, né? Por isso que é macro e fago, de fagocitose. É uma célula que vai lá e tenta comer tudo aquilo que é estranho ao nosso organismo. Ele faz a fagocitose. Outra célula que faz fagocitose, mas não está no nosso corpo, a não ser que ela esteja aqui parasitando, é a ameba. A ameba, ela faz fagocitose também. Então, ela vai englobar aqui partículas sólidas. Ela vai projetar aqui para frente o citoplasma dela. E aí ela vai envolvendo aquilo que é a comida dela e vai fechando até formar uma vesícula. E ela joga aqui dentro enzimas digestivas para digerir esse alimento. E a pinocitose. Pino, beber. Então, é o ato da célula ingerir partículas líquidas. Tá? Então, pinocitose é o ato da célula ingerir partículas líquidas. Certo? Na pinocitose, ocorre com a maioria das células, tá? Para englobar líquidos. Depois da pinocitose, eu vou ter a exocitose, que é o ato da célula jogar para fora aquilo que não é mais aproveitável. Então, ela digeriu, né, o que entrou por fagocitose, por exemplo, e aí tem substâncias que ela não aproveita. O que ela faz? Ela expele, ela joga para fora aquilo que não é aproveitável, certo? Eu vou agora, né, então, essa exocitose eu posso chamar também de plasmocitose ou defecação celular. Então, a gente já falou desse assunto, né? Acabei de dar uma revisadinha nele. Eu vou agora pegar um novo slide que a gente vai olhar, falar sobre agora as organelas celulares, tá? Só um minutinho. Vou só procurar esse slide aqui, meninos, só um minutinho.
do citoplasma. Só carregar para a gente começar, continuar aqui, tá? No citoplasma, então, por exemplo, a gente falou da membrana plasmática. Que a membrana plasmática é o envoltório que está presente em todas as células. Então, toda célula tem membrana plasmática. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui no slide, né? A gente está vendo uma célula. Vamos pegar essa daqui. Tá vendo que tem essa coisa meio que transparente aqui ao redor da célula, né? Essa coisa até como se ela fosse mais, né? É como se fosse uma coisa meio transparente ao redor dela. Isso é a membrana plasmática, né? Então, a membrana plasmática aqui envolvendo é o envoltório que está presente em todas as células. Então, membrana plasmática, célula sem membrana plasmática não existe. Depois da membrana plasmática, o que a gente encontra na célula é o citoplasma. Todas as células também têm citoplasma. Então, membrana plasmática, citoplasma, todas elas têm. Esse citoplasma é toda essa parte aqui que a gente está vendo, só não é citoplasma essa bola roxa aqui dentro, ó. Essa bolinha roxa, né, que está amarela ao redor dela, que tem tudo roxo, ela é o núcleo. Então, a gente vai ver, né, que a gente sabe, que a gente já até falou disso antes, que a gente tem dois tipos de célula, a eucarionte e a procarionte. A célula eucarionte é a célula que tem núcleo. Então, portanto, na célula eucarionte, o citoplasma está entre a membrana plasmática, tá? Que é esse envoltório aqui, né? Essa parte de fora que está envolvendo a membrana plasmática, e o núcleo, entre a membrana plasmática e o núcleo, na célula eucarionte, tudo é citoplasma. Então, tudo isso aqui que eu estou vendo nessa imagem agora dessa outra célula aqui, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Nessa aqui, tudo que a gente está vendo, que está entre a membrana plasmática, que é esse envoltório, e essa bolinha, que é o núcleo, tudo isso é citoplasma. Todo esse espaço entre elas é o citoplasma. Então, aqui uma outra célula, uma célula vegetal. Então, está aqui membrana plasmática ao redor, e aqui essa bolinha, que é o núcleo. Todo esse outro espaço é o citoplasma. É no citoplasma que ocorre todo o metabolismo celular. Então, todas as reações da célula ocorrem aonde? No citoplasma, tá? Então, todas as células, sem exceção, tem membrana plasmática e citoplasma. A gente já falou nas outras aulas que, por exemplo, a célula procarionte, que é a célula das bactérias, ela não tem isso aqui, ó, que é um núcleo. E a célula eucarionte tem, tá? Então, quando a gente pensar em célula, todas as células elas vão apresentar membrana plasmática, né, e citoplasma. Então, citoplasma nunca falta em nenhuma célula, tá? E nem membrana plasmática, certo? Então, o citoplasma, ele é a região da célula onde ocorre todo o metabolismo, e o citoplasma, ele também vai estar dividido em duas partes. Uma chamada de citosol, que é como se fosse uma substância gelatinosa, como se eu pensar, vamos ver uma imagem aqui assim. Então, o citoplasma está dividido em duas partes. Citosol, tá? E organelas membranosas. Então, se olhar nesse desenho, o contorno por fora é a membrana plasmática. A bola maior aqui, núcleo. Agora, existe um monte de outros desenhinhos nesse espaço. Esses desenhinhos que estão aqui é o que a gente chama de organelas celulares. O que é uma organela? Organela vem como eu tenho vários órgãos e cada órgão ele tem uma função. Então, o pulmão está ligado à questão da respiração, o estômago ligado à questão da digestão, né? Eu tenho o fígado que faz desintoxicação, eu tenho os ossos que me dão a estrutura, né? Que faz meu corpo ficar em pé. Então, eu tenho cada órgão tem uma função. Se eu fosse comparar a gente com a célula, né? A célula é muito pequenininha, ela não tem um órgão, mas ela tem uma estrutura que é semelhante ao órgão no nosso corpo. Ela tem as organelas. E cada organela
ela tem uma função, assim como o órgão para o nosso corpo. Então, por exemplo, tem uma organela chamada mitocôndria, que faz a respiração celular. Tem uma organela chamada de lisossomo, que faz a digestão. Tem uma organela chamada retículo endoplasmático liso, que faz a desintoxicação, assim como o fígado faz. Então, a organela são esses corpúsculos, essas estruturas aqui, ó, que estão soltas no citoplasma. E a organela é como se fosse um órgão minúsculozinho da célula. Cada organela ela tem uma função. Agora, existe um espaço entre as organelas aqui no citoplasma. Esse espaço é conhecido como citosol ou hialoplasma. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, que o citoplasma, ele é dividido em duas partes. Citoplasma é dividido em duas partes. Citosol ou hialoplasma, que é essa parte que fica entre as organelas, que aqui a gente não está vendo nada. Aqui, nessa imagem, a gente vê como uma coisa branca, tá? Os desenhos aqui das organelas, né? E uma coisa branca entre elas. Isso seria o citosol. Ou aqui, nesse daqui, ó, eu vejo o desenho das organelas e uma coisa verde. Esse verde seria o citosol. Então, citosol ou hialoplasma, ele é formado por proteínas que formam lá o citoesqueleto, e ele é formado também por água, carboidrato. Então, ele parece uma substância gelatinosa, cheia de proteínazinhas, tá? E eu tenho, além dele, também do citosol, as organelas, né? Que aqui a gente está bem nítido, cada os desenhos, esses desenhos aqui, seria uma organela celular, tá? E aqui nesse aqui, né? Vamos passar para o próximo slide aqui. Eu tenho até a organela com... Oi, pode falar? Vocês estão conseguindo ver os slides? Não está passando, não? Os slides, vocês não estão conseguindo ver, não? Eu não. Não tá, ninguém está conseguindo ver. Professora, vamos ficar um pouquinho mais cedo, 2 aulas. Ó o chororô. Não estou conseguindo ver os slides, então? Eu tô. Não, beleza. Tá normal. Normal, né? Eu vou sair e entrar de novo, então. Tá. Espera aí. Agora, eu fui mexer aqui, eu só vou arrumar aqui um negocinho que eu fui mexer, aí ele parou de aqui. Mas estão conseguindo visualizar, né? O slide ainda. Né? Porque eu mexi aqui, aí para mim ele sumiu, mas agora apareceu. Então, essa parte do citoplasma, eu vou ter a parte do hialoplasma, ou citosol, que é formado por proteínas, que é formado por água. Aqui, como se fosse uma foto tirada de microscópio eletrônico, mostrando essas proteínas que fica naquela parte que eu mostrei da célula sem a organela, que é o citosol. Essas proteínas que estão ali, elas formam uma coisa chamada de citoesqueleto. Olha o nome, citoesqueleto. Cito, célula, esqueleto, esqueleto. Então, são as proteínas que dão sustentação para a célula, como se fosse um esqueleto para a célula. Então, ela dá, assim, um suporte para essa célula. Ela sustenta ela, tá? E aí, esse citoesqueleto, a gente vai ter lá os microfilamentos, microtúbulos, né? Que é a composição desse citoesqueleto. Então, aqui a gente tem, né, microtúbulos, microfilamentos de actina e filamentos intermediários. São filamentos de proteína que estão ali na célula como se fosse uma escora. Estilo você passar numa construção onde tá fazendo uma casa lá com laje, e eles colocam um monte de escora para sustentar a laje. Então, na nossa célula tem um monte de escorinhas, só que tão pequenininhas que a gente nem consegue visualizar, que são essas proteínas que sustentam a célula. Para que a célula precisa disso? Para manter o formato constante. Então, a célula tem uma forma, um formato. Então, por exemplo, a gente vê falando do neurônio lá, que ele tem, né, o corpo celular dele parece tipo uma estrela e uma cauda. Então, aquele formato tá ali, ó, sempre. Por que o formato é daquele jeito? Essas proteínas chamadas de microtúbulos, microfilamentos ou filamentos intermediários são os citoesqueletos, são elas que sustentam a célula, dão um formato para ela. Tá? Então, ele tem a função de dar o formato, de dar sustentação para essa célula. Tá? Em questão das organelas celulares. Então, as organelas celulares, a gente vai ter várias organelas numa célula.
E essas organelas, elas existem, cada uma tem uma função. Então, por exemplo, está vendo aqui, né? Essa aqui é uma mitocôndria. Aqui eu tenho... Professora, Pode falar. um comunicado importante. Sim, minha linda. Fala, Eduardo. Tô 2 minutos, ó. 2 Agora minutinhos. já tem mais. Só fechando isso aqui, aí eu vou concluir. Em 2 minutinhos a gente... Tranquilo. Já Aqui, chama... só essa parte das organelas celulares, né? Então, a gente vai ver que tem várias organelas, que cada uma dessas organelas, elas executam uma função para a nossa célula, tá? Então, o citoplasma, ele está presente em todas as células, e